Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil registrou, em média, 170 assassinatos por dia em 2016. Os maiores índices estão nos estados do Nordeste, Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas. Os dados são do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que registrou um crescimento de quase 4% em relação a 2015. A Câmara tem na pauta uma série de propostas sobre segurança pública, que terão prioridade de votação. E nesta edição do Palavra Aberta, o entrevistado é o deputado Cabo Sabino, que é do PR do Ceará. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Cabo Sabino, esses índices alarmantes levaram a Câmara a priorizar os projetos na área de segurança. Queria que o senhor falasse para a gente aqui que projetos realmente estarão nessa pauta agora. Bom, Regina, os números são assustadores, né? Para nós que vivemos aqui, para o nosso telespectador. Agora você imagina para as pessoas que estão nas ruas. Nós convivermos com uma média de, o final do dia, sabermos que 170 pais de famílias podem ter sido assassinados no nosso país. Ainda dizemos que não estamos em guerra. Estamos em guerra, sim. Não adianta dizer que não. Parece que é quase uma bomba atômica por ano, não é isso? Na morte? Nós conseguimos, lamentavelmente, termos mais pessoas assassinadas do que um país que está literalmente em guerra. Agora, a Câmara vai pautar alguns projetos na área de segurança pública. Nós temos na casa mais de 700 projetos que falam sobre segurança pública. Um deles que vai ser pautado vai ser a questão dos bloqueios de aparelhos celulares em presídio. É fundamental esse projeto. Por que é fundamental? Porque hoje o crime, ele não é mais aquele crime do passado que a gente dizia que tinha o ladrão de galinha, que era aquela pessoa aleatória. Hoje todo bandido hoje é filiado a um sindicato e ao sindicato do crime. Nós temos mais de 80 facções no país. As três maiores é o PCC, o Comando Vermelho e a Família do Norte. Uma organização profissionalizada. Não, eles são profissionalizados. Em média eles pagam entre R$400 a R$650 mensal. E esses sindicatos, eles pagam do advogado, inclusive a assistência, às vezes até a saúde e as famílias dessas pessoas que são filiadas a esses sindicatos. Eles são filiados como nos partidos políticos? Eles isso são, mesmo? Eu não digo como nos partidos políticos, mas como nas associações e demais sindicatos. Né? Eles são associados mesmo, são sindicatos, e eles têm advogados, e eles têm toda uma estrutura mesmo. Em São Paulo, por exemplo, o PCC, a maioria desses terrenos que eles invadem, 25% das construções eles tiram para dar às famílias dos presos que estão em unidades prisionais em situação difíceis, eles dão para essas famílias. Nas unidades que chamam de favelas ou comunidades, como queiram, eles alimentam com cesta básica, eles pagam conta de água, de luz, eles fazem aquilo que o Estado não faz. Então, para essas pessoas, esses sindicatos, essas pessoas que vivem do crime, eles estão para eles, assim como a polícia está para a gente desse lado de cá. Quando a polícia chega nessas comunidades, passam a ser para eles, assim como os bandidos são para nós, certo? Uma ameaça. Por isso que eles não dão informações, porque quem protege eles lá e dão o que eles precisam são as pessoas ligadas ao crime, tá certo? Então hoje eles vivem uma situação delicada, eles comandam isso. E o que nós temos? Nós temos guerra entre essas facções. O Comando Vermelho, que é o sindicato do crime mais antigo no país, criado em 93, que é do Rio de Janeiro, vive uma guerra hoje, pessoal, com o PCC, que é de São Paulo. A Família do Norte se ligou ainda ao Comando Vermelho, mas nós temos no Nordeste vários sindicatos menores, como no caso do Rio Grande do Norte, que você cita aí, nós temos o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, que comanda 22 presídios dos 34 que o Estado tem. Né? Por isso o senhor atribui a essa atuação, esses números serem mais elevados no Nordeste do que em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde se concentram essas facções? Sim, porque o Nordeste hoje, por exemplo, o Ceará
ele hoje é o segundo estado brasileiro com o maior número de filiados ao PCC. E Alagoas é o terceiro estado. Pelo menos no Nordeste só perde para o Ceará, Alagoas. E essa guerra dessas facções, por exemplo, elas, principalmente PCC e Comando Vermelho, elas fazem com que a guerra pelo microtráfico nessas cidades pegam os jovens, né, para vender o tráfico, e essa guerra fazem exatamente com que eles vivem se degladiando e matando uns aos outros. Ora, enquanto o Estado muitas das vezes coloca alguns projetos como primeiro passo ou primeiro emprego em alguns estados, que pagam às vezes meio salário mínimo ao jovem, hoje o crime organizado está pagando em média R$1.000 por semana para eles venderem a droga, né? E eles muitas das vezes não estão mais indo às escolas, eles estão vendendo exatamente a pedra do crack, a maconha, a coca, certo? E outras drogas sintéticas, e estão vendendo, estão ganhando 4 mil, depois eles passam a ser praticamente gerentes ali de uma região, que o PCC eles se dividem dessa forma, né? Eles em subseções, certo? E aí existem praticamente, eles se organizam de uma maneira que existe quem comanda 10, quem comanda 100, quem comanda 1.000. E geralmente quem comanda 10 não conhece quem comanda 100, quem comanda 100 geralmente não conhece quem comanda 1.000. E o comando vem das próprias penitenciárias, né? Os grandes comandantes estão na penitenciária. Os três donos do crime no país, estes que são Marcola, que é o Defensa, que é da família do Norte, e o Fernandinho Beiramar, estão em 3 presídios que dizem que é de segurança máxima, mas eles é quem dão as ordens em todo o país. Por que não há um controle da comunicação deles com os comandados, né, olha, na área fora? Aqui mesmo, na nossa casa, na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, eu perguntei ao presidente do Sindicato das Empresas de Telefonia Celulares que nós sabíamos que hoje o escritório do crime são as unidades prisionais. E por que não se bloqueia esses aparelhos? E ele diz, com todas as leis, está registrado nos anais aqui da Câmara, que tem tecnologia de ponta, inclusive seletiva, que seleciona os sinais e deixa só o do diretor ou dos agentes prisionais funcionando e o restante eles bloqueiam, mas que não fazem porque não existe vontade política, ou não existe coragem para fazer. Fizeram no estado, inclusive no meu, no Ceará, e as facções criminosas queimaram torres da operadora, invadiram a sede da operadora. Com isso, me parece que o Estado brasileiro, quando eu digo Estado, entenda todos os Estados e a União, não tem força para combater o crime organizado no país. Para garantir a segurança, pelo menos, desses que poderiam solucionar, quebrar essa cadeia, né, de comando. Olha, vai mais além do que isso. Eu tenho pesquisado muito sobre o crime organizado no país e posso lhe dizer que ele está infiltrado na maioria das instituições brasileiras. E se não fizermos nada, em 15 a 20 anos, nós podemos ter um dos chefes dos 3 poderes financiado pelo crime organizado no Brasil. Então, o senhor acredita que essas propostas que vão ser votadas aqui têm condições, pelo menos, de influenciar nessa Serão decisão? paliativas. Se não houver um levante dos 3 poderes e de um grupo de pessoas realmente focado para combater o crime organizado no Brasil, nós vamos perder essa guerra, porque o Estado hoje não tem poder para vencer o crime organizado no Brasil. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço. Eu conversei sobre o aumento de assassinatos no Brasil e as propostas sobre segurança pública com o deputado Cabo Sabino, que é do PR do Ceará. E você pode assistir esta e as outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.